eu vou falar de novo aqui o nome do VAR. Paulo Renato Coelho. Quem hoje trabalhou melhor? Bom, acho que foi o do VAR, né? Porque em todas as vezes em que o Zanovelli foi pro monitor, ele mudou a decisão dele de campo. Renata, comece por onde você quiser. Boa noite. Boa noite, Plihal, professor Zé, craque Silas. Olha, que polêmica, quanta polêmica. A gente pode dizer que o VAR apitou o jogo hoje? Eu acho que a gente pode dizer. O VAR apitou o jogo hoje. Essa é a realidade, infelizmente. Mas se não fosse o VAR, nós teríamos inúmeros erros no campo. O Zé Elias sabe bem porque quantas vezes a gente já não falou de Paulo César Zanovelli nos programas e aqui na ESPN. É um árbitro que comete erro atrás de erro. Você vai lembrar bem, Plihal, é o árbitro que não deu a mão no jogo São Paulo e Fluminense, que para mim até caracterizava erro de direito, e o jogo deveria ter sido anulado. Então é um árbitro que continua com o escudo FIFA, mesmo errando. A gente tem aí vários lances hoje polêmicos, mas você tem primeiro o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, que você tem uma falta claríssima, e ele está próximo do lance. Ele está em cima do lance e ele não marca falta. Como é uma roubada de bola do Corinthians, é considerado um app para o VAR. É onde começa a fase de ataque do Corinthians, imediatamente você tem, a gente percebe aí, essa é a falta, aí você tem uma jogada praticamente vertical, onde o Corinthians sai jogando, vai para a lateral, cruza e sai o gol. Então, da roubada de bola, na sequência, você já tem o gol do Corinthians. E isso é motivo, sim, para o VAR chamar, sugerir a revisão como fez e anular o gol. O VAR está correto. A falta, para mim, é indiscutível. O jogador, a hora que ele vai roubar a bola, ele pega primeiro a perna do adversário. Ele pega a perna, o pé com pé ali na trava da chuteira. E isso é falta. Você recuperou a posse de bola com uma falta. E aí depois tem o toque na Renata! bola, tudo bem, mas... Oi! Só desculpa te interromper, o que é a natureza, né? A gente estava acompanhando o jogo na redação, o Celso estava num outro lugar, numa outra TV. Eu, Zé Elias e Silas estávamos vendo na mesma televisão, no mesmo local. O que é a natureza? O Zé Elias falou que foi falta. Eu e o Silas achamos que foi uma dividida. Eu acho que foi falta. Celso Zé também acha que foi falta? Eu acho que foi. Em tempos de VAR, você pega essa falta. No futebol a olho nu, não. Mas se você tem o VAR e chamou e viu... Essa foi a explicação que eu dei pro Plihal. Não é? Mas a minha pergunta pra Renata, se o Wesley não fica caído, o VAR ia chamar? Porque se o Wesley levanta, e aí? Essa é uma boa questão, porque assim, como você tem um gol, o VAR ele é obrigado a checar desde o começo do gol. Então, o que eles chamam, né? Às vezes a gente escuta no áudio do VAR, vamos checar o app. O app é quando ele começa a jogada. Então, o VAR tem que checar. Como você pega, eu concordo com vocês, no campo, às vezes é realmente difícil você ver esse tipo de lance. Mas com o VAR, a hora que você pega, você vê que a entrada dele vai no pé com o Wesley. Por mais que tenha o toque depois, você tem a falta, você tem uma falta no início da jogada. A questão é uma falta clara ou é uma falta interpretativa? Se é interpretativa, não é lance para o VAR. Para mim é uma falta clara que o VAR acerta em chamar, porque você tem uma falta na roubada de bola na origem de jogada. Agora, o VAR tem que checar, agora chamar... Olha, Silas, se tem uma coisa que a gente não tem é critério, a gente vai falar isso até no pênalti em relação do Corinthians, porque é difícil a gente falar se a arbitragem chamaria ou não. Uhum. Na sequência, pouco tempo depois, e aí pareceu muito que foi uma compensada, o Bruno Henrique expulso pelo segundo cartão amarelo. Parece não foi uma compensada. O cartão amarelo, no caso, ele não entra no protocolo do VAR, né? Ele não é checado. E aí o Bruno Henrique foi pro chuveiro, o Internacional ficou com prejuízo de jogadores em campo, um jogador a menos do que o Corinthians. Você considerou justa a expulsão do Bruno Henrique, Renato? Isso é importante a gente falar. Como é segundo amarelo, o VAR não pode intervir, é decisão do campo, o VAR não tem o que falar.
Aí a gente tem que analisar, muitas vezes, o critério do árbitro em campo, que ele marca o que ele não marca. É difícil falar de critério falando do Zanovelli, porque ele não marcou nada, né? Ele não deu 2 faltas claríssimas ali que a gente viu, por exemplo. Então, é muito difícil você falar do critério utilizado por ele. Como o jogador, ele está vindo, ó, o jogador do Corinthians, ele está vindo em velocidade. A hora que ele está vindo em velocidade, o jogador, o que ele faz? Ele só vai na perna do adversário. Se ele só vai, ó, essa imagem aí, esse lance é o primeiro, é isso, Leal, que ele está mostrando, primeiro amarelo. Sim. Ô Zé, antes de te perguntar se você considerou justa ou não a expulsão, o segundo cartão amarelo, quer dizer, a aplicação do cartão amarelo, você não acha que o Bruno poderia ter evitado o choque ali? Eu acho que o choque, na verdade, nem acontece, eu né? acho que ele mas poderia ter ter ido evitado... para a jogada de uma outra forma. Eu acho que ele poderia ter evitado o primeiro. Porque estava no meio campo, não adianta nada. Aí, o Inter tinha acabado de ser, entre aspas, beneficiado com a anulação do gol do Corinthians. Mas aí ele tira o pé. Você vê que ele tira o pé nitidamente. Aí o Ranieri, de forma... né, é o futebol brasileiro, de forma... se joga, tanto que ele roda, né, sobre o Bruno Henrique no chão, né? E aí o árbitro vai e cai na do Ranieri e acaba expulsando o Bruno Henrique, dando um segundo amarelo. Esse aí é o primeiro, né? Esse é o amarelo. Mas o lance da expulsão, o Bruno Henrique tira a perna, não chega nem a tocar. O Ranieri pula 5 minutos antes. E aí o juiz, por conta da pressão e da consciência, né, em relação a tudo que estava acontecendo, acabou dando o segundo amarelo e o vermelho. E o Calçade, o professor Calçade estava assistindo com a gente lá, conosco, né, na redação, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, poxa, se já vai dar cartão amarelo, cartão vermelho, você tem também que revisar esse cartão, né? Qual a diferença? O cartão com o segundo amarelo ou o cartão vermelho? Você vai expulsar de qualquer forma. O protocolo não é só um amarelo. como errado. Tem várias falhas nesse protocolo, né? Não só no VAR, mas em outras também, mas infelizmente assim, pode ver que o Ranieri salta antes, Ele salta muito antes. Mas ele não salta também para não se machucar? Não, ele salta e a cara dura antes. também, que tá pedindo, já levanta, sentado pedindo o cartão. Ele salta muito antes, Priya. É verdade. Ele salta muito antes, mas muito antes. Ele estava fazendo salto triplo ali, entendeu? E aí o juizão foi na onda da torcida, né? A torcida pressionou, ele foi lá. O Zanovelli, eu e a Renata aqui, várias e várias vezes, não é só isso. Faz o quê? Faz uns 3, 4 anos, desde que ele recebeu de presente do CNM o distintivo da FIFA, ele comete erros e mais erros e mais erros. Ele cometeu um erro numa quarta-feira, no sábado ele cometeu outro erro, né? Ele foi escalado de novo e cometeu o mesmo erro, enquanto a Edna, que havia cometido um erro, foi suspensa. Ficou na geladeira, né? Então, assim, eu particularmente acho que, por exemplo, os árbitros FIFA desse ano, desde a primeira rodada até agora, só estão errando. Você tira o Klaus, que para mim, volta a falar, é o melhor árbitro brasileiro, tirando o Klaus, todos estão errando. O Klaus é disparado o melhor árbitro brasileiro. Renata, então, só para reforçar, para você, a decisão de amarelo, de segundo cartão amarelo, foi correta? Então, na verdade, você tem aquilo que eu falei, você não tem critério. Você não tem critério do árbitro falar assim, olha, esse foi correto, esse não foi correto. Quando você olha o primeiro lance, que ele só vai no corpo e ele atinge o corpo do adversário, você fala assim, realmente é amarelo. Esse lance, se ele pula e não tem o contato, você fala assim, não é lance para amarelo. Agora, o jeito que o jogador entra no campo, que ele vai no carrinho, que ele não disputa a bola, que ele vai para atingir o jogador, é aquilo que a gente está falando, na dinâmica do jogo no campo, você entende, até pelo posicionamento do árbitro, que ele vai ver a ação só do jogador que não toca a bola. Se ele vê que toca no adversário, ele vai aplicar amarelo. Esse é o tipo de lance que eu acho que a maioria dos árbitros vão aplicar amarelo, sim. A gente não tem parâmetro, porque essa é a única decisão que foi dele. Sim. As outras foram todas do VAR. Agora, eu também acho que o Bruno Henrique estava para ser substituído, gente. Sim. O Ronaldo, na imagem, aparece de Estava perto, perto do campo. que ele ia entrar no lugar do Bruno E Henrique. acaba entrando no lugar do Ener Valencia. É também um lance ali na linha lateral, Zé? Não precisava. Mas o jogador não Queria evitar. O jogador não conversa mais com o jogador.
Ali tinha que estar um Fernando por trás, com a experiência dele. Calma, não vai dar falta, segura. Pronto. Mas ele estava indo pra lateral, não é que ele estava indo na direção do gol. Mas você fala do primeiro, né? Do primeiro amarelo. Não, no segundo, na expulsão. No segundo não teve nem falta. Não é nem que mas ali é o que a Renata tá falando, Zé. O jeito que o Bruno Henrique vai. Mas ele se expõe, né? E o árbitro, o árbitro é ruim, né? O ângulo que o árbitro tem não é o mesmo que a gente tem aqui. Não, esse árbitro não tem ângulo. Ele tinha acabado de anular um gol do Corinthians. Se vocês puderem tirar aí a tarde, vocês vão ver ó, que o Ranieri salta, ó. Olha lá, o Ranieri salta. O pulinho do Ranieri... Mas ele dá uma levantadinha no joelho, não dá? Não dá nada. Não dá nada. O Bruno tira. É muito rápido. O Bruno tira. É que a gente tem play aqui, a gente tem lá pro árbitro que tá meio que na diagonal, talvez até mais pra trás. É por isso que é uma suposição. Minha pergunta é em cima de uma suposição, Renata, mas você acha que se o protocolo fosse diferente e o VAR ou chamasse o Zanovelli nesse lance também, ele também mudaria a marcação dele? Se ele vê que não tem o contato, ele mudaria. Se o protocolo fosse outro, sim. Se ele percebe, se o VAR vê a imagem e fala assim, ó, não tem contato, aí ele mudaria sim para o Ranieri pula 2 metros antes e o Bruno tira o pé, ó. Tava 2-1 pro Inter aí, hein? O Bruno nem estica a perna. O Bruno tá com a perna recolhida. O Ranieri pula e se joga. Por quê? Porque o Ranieri conhece o árbitro. Quando nós... tá aqui, eu e o Silas, vamos falar o português, claro. Quando o árbitro comete um erro, a primeira coisa é você forçar para testar o que ele vai fazer. E foi o que aconteceu. Antes da gente seguir aqui, o Vitão, o jovem zagueiro do Internacional, jovem, muito promissor, talvez já seja até uma realidade, na saída do campo, ele vociferou contra a arbitragem. Aqui é sempre assim, ele falou, Renato. Infelizmente, aqui sempre tem que jogar contra 12. Colocam uns árbitros cagados para apitar aqui. É sempre assim, 11 contra 12 nessa porcaria. Mas então ele está se referindo à expulsão do Bruno Henrique, porque todos os outros lances foram a favor do time dele. Sim, verdade. Então, na sequência... Ele anulou 2 gols, né? Na cronologia, então, da partida do jogo, Renata, o segundo gol anulado do Corinthians, o do Memphis, você também achou falta na origem da jogada? Também acho falta. Por mais que você tenha uma disputa de bola, o que ele atinge? Ele atinge o pé do adversário primeiro. A hora que você atinge, eu falo isso. Peguei bola, mas peguei adversário junto. Peguei adversário primeiro. Depois peguei bola. Peguei tudo junto. Não recolhi a perna na sequência. Para mim, ele pega, sim, o adversário. Também tem falta no início da jogada. O Zanovelli próximo da jogada. E aí tem que anular essa o gol. Essa ele tá mais perto ainda. O VAR apitou o jogo. Mais perto. Essa tá o metro da jogada. Mas isso mostra o quanto ele é ruim. É um árbitro que a gente já cansou de falar aqui, Zé. Quantas vezes? Sabe, tem o escudo FIFA. Isso, vamos ser sinceros, isso mostra que escudo FIFA não é meritocracia. A quantidade de erros que ele cometeu o ano passado era para ele ter perdido o escudo. Ele continua com o escudo FIFA, fazendo grandes jogos e cometendo grandes erros. Se você não tem o VAR hoje, a arbitragem dele ia ser um desastre ainda maior. Então, assim, é um árbitro que, para mim, deixa a desejar tecnicamente. A gente não está falando da pessoa, a gente está falando tecnicamente, análise técnica, a quantidade de erro. Ele está próximo da jogada, novamente ele não vê uma falta, e aí ele interpreta de forma errada e o VAR chama para salvar de novo. É muito erro. Essa você achou falta, Silas? Muita falta. Do Ramalho, né? Do André Ramalho. Mas é o que a Renata acabou de falar, Plirra. Ele tá do lado da jogada. Cara, ele não precisava de ir no VAR, não. Era marcar a falta e pronto, acabou. Mas aí o cara tá condicionado. E depois acaba sendo um pecado você anular um gol como o do Memphis, né? Aliás, o Memphis, num sábado à noite contra o Vasco, nesse mesmo campeonato, também fez, acho que 2 pinturas, né, Celso? 2 gols anulados. Que foram caçados pelo VAR. Caçados pelo VAR. Caçadas pelo VAR. Agora, essa falta foi mais falta ainda, ele estava mais perto ainda. Eu não sei se o Zanovelli é o pior árbitro do país, até porque a concorrência é grande. Mas, com certeza, ele é aquele que é mais premiado com escalas por conta dos seus erros. O árbitro pode usar óculos, não? Eu vou emprestar meu óculos para ele. Eu acho que ele está precisando. Não, e ele poderia, você vê como ele é também, ele não tem personalidade, né? Ele poderia chegar muito bem e falar assim, não foi falta. Eu achei que dentro do jogo, no lance normal, não foi falta, mas não, agora foi. Ele poderia falar isso. Na primeira, principalmente. Na primeira, principalmente. Ele teria argumentos. Nessa, é um pouco mais... Para mim, a primeira não é clara. A primeira vai depender da interpretação de quem vê.
Essa, pra mim, foi falta. É que o critério do VAR que ele utilizou na primeira falta, ele utilizou nessa também. Porque se você observar no lance com calma, você vai ver que o Wesley, ele consegue tirar a bola e o Mateuzinho chega depois, frações de segundos. Então, Mas esse pega, critério, então, entendeu? já pra gente emendar o outro lance polêmico do jogo, ele não levou em consideração ao marcar o pênalti do Romero no Bidu. Porque, pela imagem, essa nossa não vai ser a mais privilegiada, e eu peço já pra Renata falar, a impressão que dá é que o Romero pega primeiro a bola do que o Bidu. O que você achou da marcação do pênalti que acabou fazendo o Corinthians virar para cima do Internacional, Renato? Eu vou começar com você falando, Plihal, para você que a marcação do pênalti mostra falta de critério, gente, senão a gente não consegue da arbitragem. O critério, falta de critério da arbitragem nesse Brasileirão, porque quantos lances nós tivemos nesse Brasileirão de disputa do jogador levantando a perna e aí atingindo o adversário ou cometendo um jogo perigoso de não chegar próximo ou pegando bola e pegando o jogador depois e a arbitragem e VAR calados. Não mandando, não recomendando revisão, não marcando falta. Se não me engano, nós tivemos pelo menos 3 lances assim e um inclusive do Internacional, um jogo do Internacional. E aí a arbitragem ficou quieta. Só que para mim, eu olhando aqueles lances, eu até entendo como falta. Nesse lance, ele, pelas imagens que nós temos, eu tenho a sensação que ele pega a bola. A grande questão é que aí, mesmo ele pegando a bola, ele é imprudente no lance, na disputa de bola, de pegar aquela bola, mas com aquela perna esticada, e aí depois ele acaba atingindo a região do abdômen com a trava da chuteira. E aí isso, pela arbitragem, o que é? Por mais que ele pega a bola, a ação dele, que lógico, não dá nem tempo de recolher, mas aquela perna esticada, esse tipo de ação, ele age de forma imprudente, onde ele age sem atenção, sem precaução a disputar essa bola. Então, mesmo pegando a bola, atinge o adversário. Até concordo com o pênalti, não vejo problema na marcação do pênalti. O meu problema nós tivemos vários lances no campeonato desse jeito, que o VAR não chamou, o VAR não sugeriu revisão. Ainda tem o comitê internacional lá da CBF que fala que estava correto, e aí agora a gente vê uma falta de critério gigante na marcação. Eu entendo a marcação, até porque eu acho que erraram nos outros lances do campeonato parecidos com esse. Mas a falta de critério é gigante. E seria lance pro VAR, Renata? Porque me parece um lance, tanto quanto da primeira falta quanto esse, o VAR poderia não interferir. Poderia ficar com a decisão do árbitro. E a decisão dele na hora é de não... observação, professor. Ele nem viu. Agora, o segundo gol anulado, eu entendo que é lance pro VAR chamar. Sim. Porque há uma falta. Agora, indo pela terceira vez pro VAR, pro monitor, tendo nas duas anteriores tomado uma decisão desfavorável ao time da casa, é quase impossível que ele não aí desse mexeu com o pênalti. psicológico do cara. Aí a cabeça do cara já tá em parafuso. Ele falou, eu vou sempre na do Aí VAR, ele prezou segurar pela na mão de vida, Deus né, e- Zé? Ele já começou. Verdade. Ele já começou, Plihal, no começo do jogo ele já mostrou que ele não tinha critério algum. No primeiro lance, o Bernabé foi empurrado pelo Mateuzinho. Primeiro lance de jogo, na lateral aqui. Foi empurrado pelo Mateuzinho. Aí ele não deu falta. No lance seguinte, o Bernabé fez a mesma coisa no Mateuzinho e ele deu falta. Então ali ele já mostrou. Discutindo, No hein? comecinho, Mateuzinho com o Bernabé nesse primeiro lance. Isso, foi no primeiro lance. No primeiro lance. Ali eu estava, inclusive, com a minha filha, né? Minha filha, pai, foi falta. Eu falei assim, se prepara que esse jogo aí vai ter sérias emoções. Você ainda não viu nada. Não, calma que você vai ver ainda, muita coisa. Porque pelo jeito, nesse final de semana, ela vai ter bastante trabalho. Porque quando começa desse jeito, Celso, é problema até a segunda-feira, até o jogo da segunda-feira. Obrigadíssimo, Renata. Boa noite de sábado pra você. Um ótimo domingo pra você, Renata.